Bem, pessoal, falar sobre essa questão de cirurgião, herói, médico, que é uma confusão muito feita. Eu estava vendo um seriado no Netflix, que até recomendo que vocês assistam, né, sobre, é um cirurgião ruim, é um cirurgião que, na verdade, fez um monte de pesquisa, pelo menos foi o que os tribunais comprovaram, né, de forma antiética e tudo, fazendo procedimentos cirúrgicos, mas ele é tido como um super-herói, uma super celebridade, um cirurgião muito bom tecnicamente, pelo menos pelo que deixa transparecer, mas passou dos limites e começou a fazer pesquisas sem autorização de comitê de ética, uma série de fraudes, pelo menos o que foi relatado nessa série, né? E eu achei importante trazer isso, porque no dia a dia do consultório, ainda mais de um neurocirurgião como eu e outros, né, que lidam com doenças tão sensíveis, aí, tão raras, você tem que ter muito cuidado como paciente na hora de como você vai lidar quando você está doente. Né? Por quê? Quando você está doente, você está completamente frágil. Eu falo isso para os meus pacientes. Então, eu até faço esse comparativo com a criança, né? Que a criança, normalmente, ela tem uma defesa jurídica e social, porque ela está tão frágil que o adulto que vai lidar com ela tem que ter um certo cuidado do que fala, do que é e dessa relação, né? Um cirurgião, a mesma coisa. Quando você estiver doente, eu até brinco com o paciente, eu falo, toda família tem assim, tem aquele super emotivo que te abraça, te conforta e tal, tem um super racional, né, que é frio, na hora de decidir tem que fazer isso e aquilo, você tem que ser do mesmo jeito, né? Não existe heroísmo em neurocirurgia, em cirurgia e medicina. Medicina é uma ciência. Nenhum profissional vai fazer um ato heróico que não esteja baseado em evidência. Então, quando você procurar um médico, procure ele pelos atributos técnicos dele. Não é porque ele é simpático, não é porque ele fala bem, não é porque ele é famoso, não é porque ele dá entrevista. Nada disso, né? Procure os atributos técnicos. E como é que você faz os atributos técnicos? Pesquisando. Pesquisando onde ele trabalhou, onde ele se formou, qual a formação técnica dele, se ele tem experiência naquela sua área, né? No caso da cirurgia, você tem as dificuldades, que é natural mesmo, não tem jeito, toda área vai ter os seus prós e os contras, né? É que normalmente você tem uma dificuldade, e meus pacientes perguntam isso, ó, que curioso, assim, Júlio, quantas cirurgias dessa você já fez, né? E o que acontece, né? Às vezes é difícil isso porque você não tem um local. No Brasil e no mundo não tem um local para você fazer isso. Então você vai acreditar naquilo que ele falar. Você não vai ter, tudo em ciência a gente faz isso, né? Uma capacidade de comprovar ou não aquela informação. Então você, quando paciente, quando for escolher, não vai em busca de herói. Vai atrás dos atributos técnicos. Né? E quando você olhar isso, vão ter informações que podem ser faladas na consulta, por ele, ou por médico, ou qualquer pessoa, que você não vai ter a mínima possibilidade de comprovar. Mas normalmente, quando você faz essa análise fria, qual foi a formação, onde trabalhou, isso e aquilo e tal, a chance de você escolher um bom profissional é muito maior. Ah, Júlio, mas esse caso que você falou da Netflix e outros, você vê pessoas que às vezes são super conceituadas, elas falham, elas erram e acabam sendo condenadas. Também pode acontecer. Na história, está o tempo todo. Médico, como qualquer ser humano, acontece, né? Vão ter bons e maus profissionais, não tem jeito, né? Mas você, enquanto paciente, você tem que pensar, ouvir mais de uma opinião, saber que a medicina não é uma ciência exata, a neurocirurgia muito menos. Então, vira e mexe, eu chego com pacientes que passou por excelentes colegas, às vezes eu discordo de uma coisa de outra, isso acontece, né? Além disso, né, as doenças na neurocirurgia, elas são raras, então ainda vai ter muita decisão, possibilidades de tratamento, né? Às vezes eu opto por acompanhar, você falou, aí o paciente fala, Júlio, mas outro médico foi X, Y, Z, que é muito bom também, ele opta por operar agora. Eu falo para o paciente, não tem certo e errado nisso. Há essas duas possibilidades, o meu racional é por isso e isso. Então essa questão, né, de ouvir outras opiniões ajudam isso, né? O pior que você pode fazer é colocar qualquer profissional num pedestal, num local de super-herói. Na história da humanidade, toda vez que isso acontece, erros gravíssimos aconteciam. Nós somos seres humanos, nós somos vaidosos, né? Nós temos nossas imperfeições, nós temos nossas falhas, né? A gente lida com a ciência que não é uma ciência exata, então tem essas variações, né? Então você, como paciente, passou por qualquer situação crítica de uma doença, neurocirurgia, respira fundo, traz essa racionalidade. Se você não conseguir, porque às vezes a gente está tão frágil, né? Traz, pode ser um marido, uma irmã e tal, alguém que você sabe no seu dia a dia, que sempre tem aquele olhar racional, olhar mais crítico e tal, para te ajudar nessas decisões, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço, qualquer dúvida, deixa aqui no comentário, achei por bem fazer esse vídeo e também recomendei esse seriado, que é muito interessante, esses temas que envolvem medicina e os bastidores, tudo isso, gera muita curiosidade, não é à toa que os seriados, todos os mais famosos do mundo, sempre vai ter um personagem médico, isso e aquilo, que esse tema de medicina
é bem curioso mesmo, e eu mesmo sendo médico, né, de, eu formei, né, em 2007, né, desses anos todos, mesmo assim, é tão apaixonante, né, convivo com a neurocirurgia, com residência tudo desde lá de 2008, né, é sempre apaixonante, é sempre novidade, tem pontos e áreas sempre complexas de você decidir como você fala, a gente está sempre tentando melhorar, mas essa questão do heroísmo, eu acho algo perigoso. Então, o tempo todo traz ele para o ser humano, para a racionalidade, para decidir, busque ajuda de um familiar, de um parente, alguém que você ama, que vai te ajudar nesse ponto, com as características dela também, né? Vai ter o seu parente que vai te ajudar, que é emocional, é o afetivo, e vai ter esse racional também, que eu brinco com meus pacientes, quem é que está te ajudando nisso, que você precisa.